Esse é sem dúvidas o isekai mais confortável de assistir entre os animes novos de julho. Não só pela qualidade da animação bem produzida, mas também pelo conceito de vida tranquila e agrícola, que se diferencia bastante de outros isekais genéricos. Mesmo começando com o clássico atropelamento de caminhão, o protagonista não pediu nenhum poder especial a um deus. Em vez disso, fez apenas um desejo simples: viver uma vida calma e em ritmo lento. Para o deus, isso foi fácil. Então ele o enviou para uma floresta isolada, mas preparou um kit de sobrevivência, para que não morresse logo no início. Nesse kit havia um freezer com comida para 2 meses, uma casa protegida contra monstros, um livro com informações sobre plantas e criaturas, e magia do elemento água. Assim, ele não precisaria se preocupar nem com comida, nem com água. Mas faltava fogo para cozinhar. Tentou acender com gravetos, mas não conseguiu. Foi aí que, ao ver o sol, teve a ideia de criar uma lente de gelo para usar a luz solar e acender fogo. Como estudante de ciências, não foi difícil para ele manipular moléculas de H2O e transformar água em gelo. Assim, conseguiu finalmente acender uma fogueira. Comida e água estavam garantidas, mas os suprimentos durariam apenas 2 meses. Depois disso, teria que caçar. No dia seguinte, testou ataques mágicos com bolas d'água, mas o poder era tão fraco que mal faria diferença. Mesmo assim, treinou bastante e, com o tempo, conseguiu melhorar sua magia, criando até lanças de gelo. Porém, ainda não tinha força para lançá-las. Conforme os dias passaram, a comida foi acabando. Então ele improvisou uma lança com madeira e gelo para iniciar sua primeira caçada. No caminho, encontrou quartzo, que poderia usar para acender fogo sem precisar do sol, mas sua sorte logo virou. Um javali selvagem apareceu. Mesmo sendo considerado um monstro fraco, o medo tomou conta dele. Lembrou-se do acidente de sua vida passada e, no último segundo, conseguiu desviar do ataque. Dessa vez, usou sua magia de gelo de forma criativa e derrotou o javali. Aliviado, decidiu estudar melhor o livro de monstros e memorizou os pontos fracos de cada criatura. Só que nas últimas páginas havia 2 exceções: dragões e demônios, seres praticamente impossíveis de enfrentar. Ainda assim, ele continuou explorando a floresta todos os dias. Até que, em uma de suas explorações, encontrou um falcão assassino, capaz de cortar o ar com ataques de vento e atacar com garras afiadas. Como voava, escapar era quase impossível. Ele tentou lutar, mas suas magias não acertavam. Sem saída, se protegeu criando uma barreira de gelo em volta de si, inspirado em um jogo de sua vida anterior. O impacto acabou ferindo o olho do falcão, que em vez de continuar a luta, apenas o encarou, gravou sua aparência e voou embora. Exausto, ele conseguiu voltar para casa apenas à noite, mas antes disso se deparou com uma criatura misteriosa, que nem mesmo o livro dos monstros registrava. Assim, mais tempo se passou, e ele basicamente ia todos os dias explorar a floresta. Embora ocasionalmente encontrasse alguns monstros, para o protagonista, que já conseguia disparar lanças de gelo, isso já não representava perigo. Ao mesmo tempo, ele também aprendeu a pescar e, usando sal, conseguiu conservar o peixe por bastante tempo, garantindo reservas para emergências. Durante esse período de treino, sua magia de gelo também melhorou muito. Não apenas conseguia criar lanças maiores, como também desenvolveu uma magia capaz de cortar facilmente pedras. O princípio era o mesmo da tecnologia de jato d'água. Nesse tempo, todas as noites, o protagonista também ia lutar contra o Cavaleiro Sem Cabeça. Embora fosse derrotado toda vez, o Cavaleiro nunca o matou, parecendo mais estar treinando sua esgrima. E foi justamente hoje, após mais uma derrota, que o Cavaleiro entregou sua própria arma ao protagonista. Embora fosse uma espada de gelo feita de água, parecia extremamente dura e afiada. Mesmo sem palavras, o Cavaleiro sempre o guiava, e o protagonista, no coração, já o considerava como mestre. Não muito tempo depois, aquele mesmo falcão assassino voltou a encontrá-lo. Apesar de sua aparência ter mudado, pelo ferimento no olho, o protagonista o reconheceu de imediato. Estava claro, o inimigo havia evoluído e voltado para se vingar. Diante da sequência de lâminas de vento lançadas pelo falcão, o protagonista só pôde se defender com paredes de gelo, mas, percebendo que esses ataques eram inúteis, o falcão mergulhou diretamente contra ele. O protagonista rapidamente empilhou camadas de pedra e gelo, mas ainda assim não conseguiu bloquear o impacto. Depois de se esquivar, tentou contra-atacar com lanças de gelo, mas nenhuma acertou devido à velocidade do inimigo. Para piorar, suas paredes defensivas desapareceram. De repente estava claro que, após evoluir, o falcão havia ganho a habilidade de anular magia. O falcão ainda dominava a magia de raio. Felizmente, essa técnica tinha uma preparação mais lenta, o que deu tempo para escapar. Quando o falcão mergulhou novamente, o protagonista puxou a espada de gelo que havia ganhado do Cavaleiro Sem Cabeça. Ao bloquear o ataque, até o próprio falcão ficou surpreso. Não esperava que um mago soubesse lutar em combate corpo a corpo. Sem outra escolha, o falcão voou alto outra vez e desceu em um mergulho direto, buscando um confronto decisivo. Mas o protagonista não recuou. Usando a esgrima que aprendeu com o Cavaleiro Sem Cabeça, conseguiu atingir o ponto vital do inimigo com um único golpe. Apesar da vitória, ele não sentiu alegria. Sabia que era graças ao falcão, que o perseguiu durante tanto tempo, que conseguiu se fortalecer. Por isso, no fundo, o protagonista também lhe era grato. Mas, mesmo com esse sentimento, não teve piedade. Com um único corte, deu um fim ao falcão assassino. Essa também foi a forma de expressar o maior respeito à sua arrogância. No entanto, o que o protagonista não esperava era que no caminho de volta ele acabasse encontrando novamente um dragão lendário. Mas felizmente o dragão vermelho não estava ali para causar problemas ao protagonista.
O dragão perguntou se por ali por perto, o prota viu um pássaro que evoluiu a partir de um macaco assassino. Diante de uma existência assim, o protagonista não ousou mentir, só pôde contar a situação como realmente foi. Felizmente, aquela águia assassina não era serva do dragão vermelho. Ele só estava curioso porque o sinal de vida daquela ave evoluída havia desaparecido de repente e por isso desceu da montanha para dar uma olhada. Mas, mais do que isso, o que lhe chamou a atenção foi a espada do protagonista. Ao vê-la, percebeu que era de fato a espada do Rei das Fadas. Então um homem e um dragão conversaram até o entardecer, e só então o dragão vermelho se despediu. O protagonista também ficou sabendo de muitas coisas a partir dele. Ao mesmo tempo, Deus se surpreendeu ao descobrir que o protagonista ainda possuía uma característica oculta e era extremamente rara. O nome dela era imortalidade. Em outras palavras, o protagonista tinha uma vida sem fim. Rapidamente, 20 anos se passaram. Certo dia, ao pescar no mar, o protagonista descobriu que havia surgido na beira da praia um navio naufragado. Os tripulantes pareciam mortos já fazia algum tempo, mas ao olhar com atenção percebeu que havia uma pessoa ainda viva. Sem hesitar, o protagonista levou-o para casa. Quando acordou, o homem contou-lhe toda a história. Na viagem haviam sido atacados por um monstro marinho e por isso chegaram àquele estado. O protagonista lamentou já que todos os companheiros dele haviam morrido, mas o homem disse para não se preocupar, afinal eles eram apenas contrabandistas. O protagonista queria perguntar mais, mas o estômago do homem chamado Abel roncou de repente. Então ele não teve escolha a não ser preparar algo para comer. Abel, envergonhado, achou estranho. Afinal, o protagonista parecia pobre a ponto de nem roupas ter, mas ainda assim oferecia uma refeição tão boa. O protagonista ficou sem palavras. Não usava roupas porque as que tinha já estavam gastas e como vivia sozinho também não havia onde comprar. Além disso, aquela comida toda vinha de sua própria caça. Em seguida, mostrou a Abel um pouco de sua magia de água. Abel não comentou nada, apenas pediu para que o levasse de volta ao local do naufrágio. Porém, de forma estranha, todos os corpos haviam desaparecido, talvez devorados por alguma criatura. Abel não ligou e começou a procurar algo no que restava do navio, mas não encontrou o que queria. Depois explicou que tinha embarcado no navio errado por acidente e, coincidindo com uma tempestade, acabou sendo levado pelas ondas até ali. Então pediu ao protagonista que o levasse até uma cidade chamada Luen, onde seus companheiros deveriam estar esperando. O protagonista não recusou. Afinal, depois de viver tanto tempo sozinho ali, também queria sair para ver o mundo. Disse apenas que precisava preparar algumas coisas e que partiriam no dia seguinte. Ele nem sabia exatamente onde ficava essa Luen, mas lembrava do que o dragão vermelho havia dito. Do outro lado das montanhas ao norte era onde os humanos viviam. Por isso respondeu com tanta confiança. À noite, o protagonista foi até o lago encontrar o Rei das Fadas, contando que iria se ausentar por um tempo. Então pediu por uma última batalha. Dessa vez lutou com extrema seriedade, enfrentando por 2 horas e meia. Até então sempre havia sido esmagado, mas nessa luta conseguiu terminar em empate. Isso lhe rendeu o reconhecimento do Rei das Fadas, que antes de sua partida lhe entregou um manto. O protagonista ficou sem palavras. Se você tinha isso, por que não mostrou antes? Mas o rei não respondeu, apenas desapareceu novamente nas águas do lago. No dia seguinte, o protagonista e Abel partiram em sua jornada. Logo no começo encontraram um javali, mas antes que o protagonista agisse, Abel avançou sozinho e o derrotou em um instante com uma única técnica de combate. O protagonista ficou surpreso, pois era a primeira vez que via uma habilidade que não fosse magia. Depois encontraram um grupo de homens lagarto. Para evitar lutar na água, tentaram dar a volta, mas os inimigos insistiram em persegui-los. Resultado, acabaram sendo todos exterminados pelo protagonista. Vendo isso, Abel ficou chocado, não esperava que o protagonista fosse capaz de lançar magia sem cajado. Achou absurdo, mas não comentou. Mais à frente, quando estavam para seguir viagem, o protagonista conjurou água em um copo de gelo e entregou a Abel para que se hidratasse. Só então ele percebeu, além de não usar cajado, o protagonista também lançava magia sem recitar cânticos. O protagonista, sem saber o que dizer, inventou uma desculpa qualquer. Pouco depois saíram da floresta e chegaram a uma planície. Mas não andaram muito até Abel notar uma pedra estranha. Ele a cortou com a espada e o protagonista ergueu uma muralha de gelo para se proteger. Sem querer, haviam entrado no ninho de um golem de fogo. Se não escapassem rápido, seriam cercados. Então Abel correu para atacar um dos golems, tentando abrir caminho. Mas mesmo com o golpe atravessando o corpo, a criatura se regenerou em instantes. Abel não teve escolha senão recuar. Foi quando o protagonista disse ter uma ideia e invocou uma muralha de gelo reforçada com pedra. Abel ficou sem reação. Já sabia que ele era forte, mas não tanto assim. Sob esse esmagamento, os golems foram todos derrotados. Depois os dois chegaram até uma montanha e encontraram outro monstro lendário, Behemoth. O protagonista pensou se deveria caçá-lo, mas logo em seguida um grupo de dragões voadores apareceu. Então eles apostaram. Abel acreditava que em combate aéreo o Behemoth sairia em desvantagem. Já o protagonista acreditava que ele venceria. E o resultado confirmou. Diante da magia à distância dos dragões, o Behemoth nem se incomodou em desviar. Com um único rugido, derrubou todos no ar. Vendo tal poder aterrorizante, o protagonista desistiu da ideia de caçar. Passado algum tempo, os dois chegaram às montanhas do norte, onde encontraram um grifo. Contra uma criatura desse nível não tinham chance. A solução foi sacrificar a comida que levavam. Felizmente, o grifo só estava com fome. Pegou a oferta e foi embora. Os dois suspiraram aliviados. Em poucos dias, já haviam se deparado com tantos monstros lendários. Ficava claro que eram justamente essas montanhas do norte que separavam os humanos daquela região. O protagonista também se lembrou de que aqueles dragões voadores vistos antes vinham do norte. E de fato, não demorou até que avistassem 2 deles voando. O protagonista já queria atacá-los, mas Abel o impediu, dizendo que para enfrentar dragões voadores seria necessário um grupo de pelo menos 20 pessoas. Não porque fossem fortes demais, mas sim porque no céu se moviam rápido demais, sendo impossível atingir só da terra. Mas o protagonista afirmou, isso não é problema, e logo cravou os dragões no chão com estacas de gelo. Abel correu para finalizá-los. Porém, mal terminaram com esses 2 mais dragões vieram em seguida. Mas com as estacas de gelo instantâneas do protagonista, não importava a velocidade deles, todos eram derrubados direto do céu. Assim, sob a liderança do protagonista
protagonista Abel também aproveitou e ganhou muita experiência. 7 dias depois, os dois finalmente chegaram ao cume da serra, avistando ao norte as vastas terras onde os humanos viviam. E assim terminam os 2 primeiros episódios do novo anime de julho, O Mago da Água. Apesar de ser uma história de vida longa e cultivo pacífico, é a primeira vez que aparece em um anime japonês. Sem dúvida, isso é uma grande inovação no gênero Isekai. Esperamos que no futuro surjam mais obras assim, e não aquelas histórias repetitivas de expulsão de grupo ou protagonistas invencíveis sem sentido. No geral, entre tantas estreias, esta obra realmente vale a pena assistir.